Oi, gente boa, tudo beleza? Aqui é o Carlão do canal Nirvana Atômico. E hoje nós temos uma tarefa violenta. Faremos 50 questões da VUNESP. Então já vou logo acelerando o nosso processo. Por favor, inscreva-se no canal, deixa seu like. Você que está chegando aí de recomendações do YouTube. O meu canal, cara, é um canal pequeno. Eu trabalho sozinho, então a sua inscrição, a sua presença é muito importante para mim. No canal nós temos muito material de língua portuguesa. Vamos ver o material. Olha aqui que pancada. São 50 questões. Se eu for resolver a questão e discutir as respostas erradas, esse vídeo vai bater 2 horas de duração. Então, diferentemente dos outros vídeos que eu faço uma correção mais lenta, nesse daqui o pau vai quebrar. Eu tenho condição de resolver a questão, mostrar qual é a correta e passar para a próxima questão, para tentar colocar esse vídeo em 1 hora e pouco. Beleza? Então vamos embora estudar. Número 1. Elas mesmas, o mesmas concordando com elas, por serem vendedoras de automóveis, orientaram os amigos na troca do carro. Porém, vírgula, eu tenho aqui uma conjunção adversativa, eles pouco deram importância, deram concordando com eles, e esse eles mandando para amigos. Então, número 1 ficou letra D. 2. Assinale a alternativa em que a regência das palavras e a colocação dos pronomes estão de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Letra A, o jovem nunca se referia ou referia-se? Se referia, então a letra A está errada. Ele não se incomodava quando ficava alheio a tudo. Essa está certa, o não puxou-se. Então essa aqui está correta. Me pediram, eu não posso começar a oração com próclise. Essa aqui está errada. Jamais convidaram-nos. O jamais puxa o nós, então essa forma aqui está errada. Quando pediram-nos, quando puxa o nos, então a letra E também está errada. Número 2 ficou letra B. Número 3, a pontuação das frases está de acordo com a norma padrão da língua portuguesa em Souza, o dono do automóvel, oferecia carona aos amigos. É essa correta, porque eu tenho delimitado pela vírgula o aposto, que é explicando quem é o Souza. Os amigos de Souza aceitavam carona. Isso aqui está errado porque eu não posso separar o sujeito do predicado. O carro era velho e quebrava. Mesma coisa, eu não posso separar o sujeito do predicado. Eu não posso colocar essa vírgula entre o carro e era. Souza pensou em comprar. Pensou. Pensou em quê? Em comprar. Não posso separar a oração principal da oração subordinada substantiva através de pontuação. O motor daquele veículo é adjunta de nominal de um motor. Também não posso separar por pontuação. Então, número 3 ficou letra A. 4, lendo a tirinha, dentro do carro. Puxa, Souza, não entendo por que você dá carona para tanta gente. Todos ficaram agora aqui surpreendidos por alguma coisa que aconteceu. Embaixo, agora eu entendo, todo mundo empurrando o carro do Souza. No texto, no último quadrinho, esse agora eu entendo, a palavra destacada estabelece circunstância de agora, é momento, significa tempo. Número 4, letra C. 5. De acordo com a leitura dos quadrinhos, é correto afirmar que não havia problemas com o carro de Souza, errado. Os amigos de Souza empurravam o carro alegremente, errado, os caras estavam bravos. C. As caronas dadas por Souza eram agradáveis do início ao fim, totalmente errado. Parte com a B. Letra D. A carona oferecida acabava dando trabalho aos passageiros, certo, porque ao final da carona eles precisavam empurrar o carro. E. O carro de Souza não costumava apresentar falhas, errado. 6. Assinar a alternativa em que o emprego da crase está de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. A. Clóvis referiu-se à poltrona da frente. Clóvis referiu-se a quê? A poltrona da frente. Essa é a correta. 6A. A mulher telefonou a ele. Não posso usar o acento grave indicativo de crase diante do pronome pessoal do caso reto. A letra B está errada. O rapaz começou a falar. Não posso diante de verbo. Está errada. De outubro a dezembro. Dezembro é o dezembro. Então, palavra masculina. Não posso utilizar.
Ele viu que a moça, verbo transitivo direto, não aceita a preposição. Número 6, letra A. 7. Na frase, o rapaz queria mesmo saber se afastar a poltrona para trás iria incomodá-lo. A palavra destacada, esse para trás, esse para que antecede o trás, estabelece relação de sentido de. Então, esse para trás, em que está contida a palavra destacada para, estabelece relação de sentido de eu tenho uma direção para frente, para trás, para o lado. 7A. 8. Assinale a alternativa em que a palavra ou expressão empregada no sentido figurado. Figurado é conotativo. Letra A. Escutou o passageiro da frente lhe perguntar. Aqui não tenho nada conotativo. O rapaz queria mesmo saber. Nada conotativo. Letra C. Deixando-se desmoronar como um prédio. Alguém pode desmoronar? Você pode desmoronar? Quem desmorona é um prédio. Então, aqui eu tenho a linguagem conotativa. Ademais, como um prédio, eu tenho aqui uma comparação. Letra D. Clóvis reconheceu que havia vivido uma experiência. Não posso. E o jovem só reclinou a poltrona um pouquinho. Não posso. Número 8 ficou letra C. 9. A frase em que o verbo destacado está flexionado no tempo presente é, observe que não tem presente do indicativo nem presente do subjuntivo. Vamos embora. Escutou o passageiro da frente lhe perguntar. O primeiro verbo é passado, o segundo é infinitivo. Você se incomodaria se eu recuasse o encosto? Errado. O primeiro aqui é futuro do pretérito e o outro é pretérito imperfeito subjuntivo. Letra C. O rapaz queria. Letra D. Ele é daquelas pessoas que se encantam mais. Eu sou, tu és, ele é. Opa, bateu um E aqui. Encantam. Eu encanto, tu encantas, ele encanta. Nós encantamos, vós encantais, eles encantam. Ficou letra D. Letra E está errada porque chamaria é futuro do pretérito. Então, número 9 ficou letra D. Número 10, assinala a alternativa em que a palavra destacada dá uma qualidade anterior. Então, eu tenho uma qualidade à palavra anterior. Clóvis numa viagem de ônibus. Não tem uma qualidade anterior aqui. Viagem não é qualidade para nada que foi escrito anteriormente. Aquele passageiro japonês, correto. Japonês está dando qualidade para passageiro. Uma palavra que está anteriormente colocada. Letra C está errada porque a mãe não classifica nada que vem antes dele. Não pode classificar o sua. Daquele dia também está errado. Dia não classifica nada que vem anterior a ele. Nunca mais reclinou o encosto de seu assento. Reclinou não dá qualidade para o que foi escrito anteriormente a ele. Número 10, letra B. Número 11, no trecho do quarto parágrafo, em algum texto aí, recuando encostos com a rudeza de quem percebe o mundo como princípio e fim. Rudeza, eu vou lembrar de uma pessoa rude. O que é uma pessoa rude? Não sei. A palavra destacada tem sentido contrário. Cuidado com isso aqui, ó. Sentido é contrário. Então, contrário de rude é delicado. A pessoa rude é uma pessoa bruta, uma pessoa indelicada, uma pessoa sem paciência, uma pessoa sem educação. Então, o número 11 ficou letra C. Número 12. Na frase do terceiro parágrafo de algum texto, o sotaque encarregado do jovem japonês deixou Clóvis admirado. A palavra destacada pode ser substituída sem alteração de sentido por o sotaque carregado, cheio, o sotaque pesado do jovem japonês. Então nós temos letra A, discreto não é, moderado não é, imperceptível não é, suave não é. Lembre-se da estrada quando aparece assim, cuidado, curva acentuada. O que é uma curva acentuada? É uma curva pesada. É uma curva em que você deve diminuir a velocidade do carro. Número 12, letra E. Agora precisamos do texto. Vamos lá? Lendo. O poder da gentileza. Clóvis, numa viagem de ônibus, escutou o passageiro da frente lhe perguntar. Você se incomodaria se eu recuasse o encosto da minha poltrona? O sotaque carregado do jovem japonês deixou Clóvis admirado. Não havia dúvida, o rapaz queria mesmo saber se afastar a poltrona iria incomodá-lo. Em poucos segundos, Clóvis reconheceu que havia vivido uma experiência de grande valor. Ele é daqueles que se encantam mais por pessoas e suas atitudes do que por outras atrações do mundo. Ali no interior daquele ônibus, alguém tinha considerado, na hora de agir, os afetos de outra pessoa. E o jovem só reclinou a poltrona um pouquinho. Clóvis pensou nas tantas longas viagens que fez, deixando-se desmoronar como um prédio nos assentos marcados e recuando encostos com a rudeza de quem
percebe o mundo como princípio e fim, apenas pensando em si mesmo, no próprio prazer e conforto. Aquele passageiro japonês tinha ensinado algo precioso a Clovis, o que sua mãe chamaria de bons modos, um jeito melhor de se comportar, de agir, de conviver. Daquele dia em diante, Clovis nunca mais reclinou o encosto de seu assento sem consultar o passageiro de trás. Aqui eu tenho a referência e vamos para a questão 13. Conforme o texto do último parágrafo, é correto afirmar que Clovis, vamos lá, último, daquele dia em diante, Clovis nunca mais reclinou o encosto do seu assento sem consultar o passageiro de trás. Letra A. Passou a reclinar mais o encosto da poltrona nas viagens de ônibus, errado. Evitou viagens de ônibus tão longas e cansativas porque passava mal, errado. Manteve seus modos anteriores ao episódio vivido com o jovem japonês, está errado. Dispôs-se a reclinar os encostos dos assentos, mas só um pouquinho, errado. Melhorou sua maneira de agir após o comportamento do jovem japonês, correto. Número 13, letra E. Número 14. Segundo o texto, pode-se afirmar que Clovis, letra A, reviu seus comportamentos após a pergunta do jovem japonês? Correto. Depois desse contato com o japonês, ele percebeu que deveria respeitar as outras pessoas. Portanto, as outras estão erradas. 15. De acordo com a leitura do terceiro parágrafo, é correto afirmar que Clovis, em relação à pergunta feita pelo japonês, ficou. Terceiro parágrafo, primeiro, segundo, terceiro. O sotaque carregado do jovem japonês deixou Clovis admirado. Vamos voltar lá? Por eliminação, ele ficou irritado? Não. Ele ficou ansioso? Não. Ele ficou preocupado? Também não. Chateado? Também não. Ficou surpreso? Admirado? Surpreso. A palavra que mais se aproxima de admirado é a letra B. Portanto, 15, letra B. 16. As vírgulas estão corretamente empregadas conforme a norma padrão da vírgula em. Nos últimos anos, imigrantes mexicanos e seus filhos resgataram cidades menores com população em declínio nos Estados Unidos. Resgataram cidades. Essa vírgula aqui está separando o sujeito do predicado. Não posso. Cerca de metade das 6.000 pessoas de uma cidade perto, vírgula, da Filadélfia. Perto de quê? Da Filadélfia. Eu não posso separar isso também. Errado. Nos últimos 10 anos, o número de imigrantes mexicanos nos Estados Unidos diminuiu em mais de 1 milhão. Em alguns foram deportados e outros foram embora por escolha própria. Diminuiu em mais de 1 milhão. Eu não posso colocar essa vírgula aqui porque eu estou continuando a ideia aqui. Olha, diminuiu em mais de 1 milhão. Essa letra C também está errada. Letra D. Estamos deixando de ser o quê? Uma sociedade, vírgula ali? Está errado. Olha aqui, deixando de ser uma sociedade. Essa vírgula não pode existir aqui. Letra E. Flen é uma cidade de aproximadamente 7.000 habitantes, a 2 horas de Estocolmo, e alguns dos moradores locais estão descontentes com a direção que o país está seguindo. Essa vírgula aqui está correta porque aqui eu tenho uma adjunta adverbial de tempo, que leva a uma localização. Letra E está correta. Então, número 16, letra E. Número 17, considere as frases. Países desenvolvidos que enfrentam o problema do envelhecimento populacional, minimizando os choques culturais e distribuindo as famílias por regiões e cidades em que se podem ser mais úteis. A substituição das expressões em destaque por pronomes está de acordo com a norma padrão de emprego e colocação em. Observe que esse que aqui vai atrair o pronome pessoal do caso oblíquo. Então, que o enfrentam e distribuindo as. Ficou letra C. Cuidado com a próclise no primeiro caso. Número 17, letra C. 18. Texto, lendo. Pelo fim das fronteiras. Imigração é um fenômeno estranho. Do ponto de vista puramente racional, ela é a solução para vários problemas globais. Mas como o mundo é um lugar menos racional do que deveria, pessoas que buscam refúgio em outros países costumam ser recebidas com desconfiança, quando não com violência, o que diminui o valor da imigração como remédio multiuso. No plano econômico, a plena mobilidade da mão de obra seria muito bem-vinda. Segundo algumas estimativas, ela faria o PIB mundial aumentar em até 50%. Mesmo que esses cálculos estejam inflados, só uma fração de 10% já significaria um incremento da ordem de 10 trilhões de dólares, uns 5 Brasis.
Uma das principais razões para o mundo ser mais pobre do que poderia é que enormes contingentes de humanos vivem sob sistemas que o impedem de ser produtivos. Um estudo de 2016 de Clemens, Montenegro e Prichet estimou que só tirar um trabalhador macho sem qualificação de seu país pobre de origem e transportá-lo para os Estados Unidos elevaria sua renda anual em 14 mil dólares. A imigração se torna ainda mais tentadora quando se considera que é a resposta perfeita para países desenvolvidos que enfrentam o problema do envelhecimento populacional. Não obstante tantas virtudes, imigrantes podem ser maltratados e até perseguidos quando cruzam a fronteira, especialmente se vêm em grandes números. Isso está acontecendo até no Brasil, que não tinha histórico de xenofobia. Desconfio de que estão em operação aqui vieses da Idade da Pedra, tempo em que membros de outras tribos eram muito mais uma ameaça do que uma solução. De todo modo, caberia às autoridades incentivar a imigração, tomando cuidado para evitar que a chegada dos estrangeiros dê pretexto para cenas de barbárie. Isso exigiria recebê-los com inteligência, minimizando choques culturais e distribuindo as famílias por regiões e cidades em que podem ser mais úteis. É tudo o que não estamos fazendo. E aqui eu tenho a referência. Pausa no vídeo para avisar que meus vídeos não são assim, não são nessa correria. Esse aqui eu preciso correr. No trecho do quarto parágrafo, é a resposta perfeita para países desenvolvidos que enfrentam o problema do envelhecimento populacional. A substituição da expressão em destaque resulta em regência e emprego de pronomes adequados em letra E, nos quais há empenho em enfrentar, ou seja, nesses países desenvolvidos, nesses nos quais, ok? Há empenho de enfrentar. Enfrentar o quê? O problema. Então, número 18, letra E. 19. O termo destacado na frase, isso está acontecendo até no Brasil, refere-se à seguinte informação do texto. O problema do envelhecimento populacional do país, agora é texto, tá? Errado. Letra B, a desqualificação da mão de obra dos imigrantes. É isso, o texto fala que esses caras deveriam ser utilizados e é exatamente o que a gente não faz. Olha, e é tudo que nós não estamos fazendo. Então as outras também estarão erradas. Número 19, letra B. Número 20. De acordo com o texto, a imigração, letra A, pode causar problemas sociais em consequência do aumento de gastos com serviços públicos para a nova população. Não é isso. É relevante, é importante para responder às necessidades decorrentes do aumento da população idosa em países desenvolvidos. Está correto. A resposta está aqui. Pronto. Número 20 ficou letra B. 21. A conclusão do autor no último parágrafo do texto é a de que? O último parágrafo. De todo modo, caberia às autoridades incentivar a imigração, tomando cuidado para evitar que a chegada dos estrangeiros dê pretexto para cenas de barbárie. Isso exigiria recebê-los com inteligência, minimizando choques culturais e distribuindo as famílias por regiões e cidades em que podem ser mais úteis. É tudo o que não estamos fazendo. 21. O acolhimento e a interiorização dos imigrantes nas cidades contribuem para o desenvolvimento econômico do país. Tá certo. Eles geram grana. E bate com o último parágrafo. Número 21, letra A. 22. Assinale a alternativa que preenche respectivamente. O que é respectivamente? Obedecendo a essa ordem. Primeiro esse, segundo esse, terceiro esse aqui. Então, primeiro esse, segundo esse, terceiro esse. Assinale a alternativa que preenche respectivamente as lacunas do texto a seguir, conforme a norma padrão da língua portuguesa. Há 7 anos, ou seja, 7 anos decorridos, passados, pretéritos. Então, é o A do verbo haver. A Sociedade de Engenheiros Automotivos solicitou que recursos como bip, sonoros e luzes de advertência alertassem, ou seja, esses recursos alertassem os motoristas de que os carros ainda estavam funcionando e que, em alguns casos, os motores fossem desligados automaticamente. Os fabricantes do setor se opuseram à proposta, à com crase, porque o termo anterior exige preposição, e o próximo termo aceita o artigo definido feminino a. Então, número 22 ficou letra C. Número 23, a forma verbal destacada na frase, caso as evoluções propostas há mais de 20 anos, época em que o atual Código de Trânsito Brasileiro entrou em vigor, tivessem se tornado realidade, expressa a ideia de possibilidade de algo que possa se realizar, assim como a destacada em letra C,
a quantidade de vítimas seria certamente menor. Seria, não é. Nem foi, seria. Então, número 23, letra C. 24. Assinale a alternativa que substitui os trechos destacados na passagem. Muitos donos teriam interesse em se livrar desses veículos se, caso, né, a possibilidade, condição, caso lhes fossem oferecidos benefícios para adquirir um modelo mais novo, mesmo que seja um usado em melhores condições. Com relação e expressando adequadamente o sentido deles, eu tenho, já falei o primeiro caso, e ainda que seja, vamos ler agora com as alterações. Caso lhes fossem oferecidos, ainda que seja um usado em melhores condições. Número 24, letra B. 25. Considere as frases do texto. Falar em renovação da frota é como cercear o direito de ir e vir. Cercear é proibir, cortar. A gritaria também é geral quando se fala em restringir. Restringir, delimitar. Os termos destacados nas frases significam correto e respectivamente. Respectivamente, primeiro esse, depois esse. Cercear aqui é impedir. E restringir é limitar. Número 25 ficou letra D. 26. O termo destacado no título carros precisam de renovação a fim de que ofereça mais segurança aos ocupantes. Expressa. Letra A finalidade da renovação dos carros. Número 26, letra A. 27. Assinale a alternativa em que a redação, escrita a partir do texto, atende à norma padrão de concordância. Vou direto para a correta. 27, letra B. Leia as outras questões aí e você perceberá erros. Detalhe para a letra B, esse A aqui ó, é um verbo transitivo direto. Se os muitos veículos estivessem antes do verbo haver, esse A seria pluralizado. Como está depois, ele permanece no singular terceira pessoa. 27, letra B. 28. Os termos destacados nas frases, mas as propostas de renovação não seguem adiante, sempre preteridas nos incentivos governamentais, a legislação que virá e a retomada nas vendas precisam gerar também um ciclo de renovação mais amplo, que é a simples troca de um carro seminovo por um 0 km, expressam circunstâncias, respectivamente, de, primeiro, sempre tempo. Então, eu vou ter sempre ontem, sempre hoje, sempre amanhã. Também eu estou incluindo esse ciclo. E mais, é uma intensidade. 28, letra A. 29. Querido Martins, a portadora é Tereza Batista. Receba. Receba quem? Ela. Com amizade. Acusam-na. Acusam quem? Ela. Então, o A, acusam a, como termina em M, vira na. Acusam-na de arruaceira, atrevida e obstinada, de não respeitar a autoridade e de se meter onde, não é aonde, aonde é movimento, onde é parado, não é chamada, mas tendo com ela convivido longo tempo, praticamente juntos dia e noite, de março a novembro. Esse A aqui não tem o acento grave indicativo de crase, porque novembro é uma palavra masculina, então ficou letra A. Número 29 ficou letra A. Número 30. Considerando a norma padrão da língua portuguesa, assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas do trecho a seguir. Respectivamente um depois do outro, respeitando a ordem. Lacuna é buraco, espaço. Se o ser humano entendesse que cuidar do ambiente garante a própria sobrevivência, teria outro comportamento. Entretanto, as mudanças climáticas não o assustam. Assustam quem? Ele. Então é essa daqui. Eu poderia ter colocado o porém, mas aí eu ficaria com o lhe. E assusta alguém e não a ele. Correto? Verbo transitivo direto. Número 30, letra E. 31. Assinale a alternativa em que a colocação dos pronomes obedece à norma padrão da língua portuguesa. Quem informou-nos é quem nos informou. O quem atrai. Essa aqui está errada, lendo até chegar na correta. Sempre nos alertaram para os riscos de um consumo exagerado de carne. O sempre puxou-nos. Então essa aqui está correta. Essa eu vou responder todas, tá? Eu acho interessante. Já convidaram-nos, já nos convidaram. O já puxa o nos. Nunca custou-nos. O nunca puxa o nos. Está errada. Mesmo que convidem-nos. O que puxa o nos.
Essa aqui também está errada. Número 31, letra B. Número 32. A regência das palavras está de acordo com a norma padrão da língua portuguesa em... Muitos seres humanos estão descontentes da maneira, estão descontentes com a maneira. Esse aqui está errado. Esses são de fato os ideais aos quais acreditamos. Quem acredita, acredita em alguma coisa e não aos quais. Esse aqui também está errado. Não estamos habituados em que e não de que. Esse aqui também está errado. Muitas são as mudanças de que o ser humano necessita para poder continuar sobrevivendo nesse planeta. Opa, essa aqui está correta. Número 32 ficou a letra D. 33, tirinha. Olá. Shhh, fale baixo. Estou com um doente em casa. Seu pai está doente? Não. Embaixo. Sua mãe, então? Também não. Aí ela olha para o globo terrestre. Pronto. Questão. No primeiro quadrinho, na fala da menina estou com um doente em casa, o trecho destacado estabelece um sentido de companhia. Ela está com um doente. Número 33, letra C. Número 34. Conforme a leitura da tirinha, é correto afirmar que, letra A, o menino demonstra preocupação pelo que está acontecendo. Essa é a correta. Observe que, assim que ele olha para o globo terrestre, ele muda a sua expressão. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, e aqui ele fica parado, observando o que está acontecendo. Então, número 34 ficou letra A. 35. Tem talvez certa graça melancólica, 1 minuto. E com isso se fazem perdoar a agitação incômoda e o translúcido vazio interior que os torna tão pobres e carecidos de emitir sons absurdos e agônicos. As palavras destacadas estabelecem, respectivamente, uma após outra, sentido de talvez, dúvida. E tão é intensidade. Fácil. Número 35, letra C. 36. Assinale a alternativa em que a palavra ou a expressão empregada com sentido figurado, conotativo. Sempre esquecidos de alguma coisa, não tem nada aqui. E correm de um lado para o outro. Eu tenho aqui uma figura de linguagem que não deve ser levada em consideração. Não estou procurando a figura de linguagem, e sim uma mensagem conotativa. Letra C, que impossibilidade de se organizarem. Nada aqui. Letra D, certamente falta-lhes não sei que atributo essencial, também não tem nada aqui. Sons que se despedaçam e tombam no campo. Opa, o som não pode se despedaçar e muito menos tombar no campo. Número 36, letra E. Número 37. No trecho, impossibilidade de se organizar em formas calmas, permanentes e necessárias, as palavras destacadas têm, respectivamente, primeiro essa, depois essa, sentido contrário de, sentido contrário, atenção com isso aqui, permanentes, provisórias, necessárias, supérfluas. Ok? Número 37, letra B. Número 38, lendo, um boi vê os homens, tão delicados, mais que um arbusto, e correm, de um para o outro lado, sempre esquecidos de alguma coisa. Certamente falta-lhes não sei que atributo essencial, posto que se apresentem nobres e graves, por vezes. Espantosamente graves, até sinistros, coitados. Dir-se-ia que não escutam nem o canto do ar, nem os segredos do feno, como também parecem não enxergar o que é visível e comum a cada um de nós no espaço. E ficam tristes, e no rastro da tristeza chegam à crueldade. Toda a expressão deles mora nos olhos, e perde-se a um simples baixar de cílios, a uma sombra. Nada nos pelos, nos extremos de inconcebível fragilidade, e como neles há pouca montanha, e que secura e que reentrâncias e que impossibilidade de se organizar em formas calmas, permanentes e necessárias. Tem talvez certa graça melancólica, 1 minuto, e com isso se fazem perdoar a agitação incômoda e o translúcido vazio interior que os torna tão pobres e carecidos de emitir sons absurdos e agônicos. Desejo, amor, ciúme, que sabemos nós. Sons que se despedaçam e tombam no campo, como pedras aflitas e queimam a erva e a água. E difícil, depois disso, é ruminarmos nossa verdade. Referência, e agora a questão. Conforme a leitura do poema em relação à natureza, o homem é visto pelo eu lírico, um boi, como um ser.
O que é o lírico? Aquele que canta, aquele que fala através do poema. Não é o autor, no caso aqui é um boi. Ele é visto como insensível. Número 38 ficou letra D. 39. A leitura do poema permite afirmar que a visão do eu lírico, um boi, revela a piedade pelo modo de viver dos seres humanos. É essa daqui, pois o boi olha para o ser humano e não entende como o ser humano vive. A aflição do ser humano, o grito do ser humano, você vai ver isso no texto. 39, letra A, retorne ao texto caso haja dúvida. 40. Assinale a alternativa em que o acento indicativo de crase está empregado conforme a língua padrão da língua portuguesa. Ele come tarde de segunda a domingo. Olha aqui, dia da semana não uso, e domingo é masculino. O texto refere-se a um, diante de artigo indefinido ou numeral não usa. O plantio de vários produtos agrícolas destina-se a bois. Bois masculino plural, não posso usar. Às vezes, adjunto adverbial formado por palavra feminina, letra D. São muitas as pessoas. As pessoas não pode, porque esse aqui, as pessoas que gostam. Eu não estou falando nada das pessoas, e sim as pessoas. Aqui deveria ser um artigo definido feminino plural, sem o acento indicativo de crase. Número 40, letra D. 41. A pontuação está de acordo com a nova padrão da língua portuguesa em: o churrasco para muitos brasileiros essa vírgula está separando o sujeito do predicado, não posso, essa aqui está errada. A produção agrícola destina-se, em boa parte, esse aqui está errado. Eu não posso colocar essa vírgula antes do verbo, letra B está errada. Os vegetarianos, pessoas que não comem carne, têm pouco estilo de vida. Essa aqui está certa, porque o que está entre vírgula é um aposto. A sustentabilidade é um assunto. Olha, separei o sujeito do predicado, está errado. A sobrevivência do planeta, não posso, separei o adjunto adnominal do núcleo do sujeito. Esse aqui está errado. Número 41, letra C. 42. No trecho, isso significa que todos devem pensar em consumir apenas produtos de origem vegetal? Os verbos destacados estão no tempo presente. Atenção. Passando-os para o tempo futuro, tem-se corretamente. Lembrando que eu tenho o futuro do presente e o futuro do pretérito. Ficou letra E. Isso significará que todos deverão. Eu significarei, tu significarás, ele significará. Nós significaremos, vós significareis, eles significarão. Eu deverei, tu deverás, ele deverá. Nós deveremos, vós devereis, eles deverão. 42, letra E. 43. Inibir a expansão de áreas cultivadas. Palavra expansão exerce uma pressão substancial sobre os recursos naturais. Palavra substancial. As palavras destacadas podem ser substituídas respectivamente, ou seja, primeiro essa, depois essa, e sem alteração de sentido por expansão, ampliação, substancial, essencial. 43, letra B. 44. Encontra-se em conformidade com a norma padrão da língua quanto ao emprego e a colocação dos pronomes a seguinte frase: os grandes furos nasciam de conversas e os informantes era quem os providenciava. Essa já está correta. Observo que o quem puxa o os. Letra B. Jornalistas sérios conheciam os gravadores de fita cassete, mas o desprezavam. O mas puxa o o. Então essa aqui está errada. Além de medir bem a palavra grafada, o profissional adequadamente, adjunto adverbial, puxa o a. Essa letra C está errada. Letra D. A privacidade começou a decair e não lhe protegem por causa dos interesses escusos. Essa aqui está errada porque não o protegem e não lhe protegem. Letra E. As pessoas com seus pecados, muitos ou poucos, os levam. Levam-nos. Eu não posso começar após uma pontuação com próclise. Então a letra E está errada. Número 44, letra A. 45. Quanto ao emprego do acento indicativo de crase, assinale a alternativa que apresenta a frase em conformidade com a norma padrão da língua portuguesa. Crianças não estão acostumadas a quê? A ver verbo, não posso usar aqui. Vou cortar. Letra B. Experiências científicas, infelizmente, estão limitadas a quê? Às escolas. Funcionou. Letra C. Graças a eu posso colocar como numeral ou artigo indefinido, então não vou usar.
Letra D, tem crescido o número de pais e filhos que visitam o quê? As feiras. O verbo é transitivo direto e aqui está sendo tratado como verbo transitivo indireto. Letra E, de diretores de escola a professores, todos precisam se envolver nas atividades escolares. Não posso, professores são os professores. Letra E está errada, 45, letra B. 46, assinale a alternativa que completa corretamente a frase a seguir, segundo a norma padrão da língua portuguesa e as ideias presentes no texto. Eu consigo resolver isso aqui sem o texto. Observe. No último quadro, já que a garota não gostou do que Calvin propunha, ela foi embora. Olha aqui. Como que eu resolvi isso aqui sem texto? Olha, a garota parará do quê? Olha, não gostou de quê? Do que Calvin propunha. 46, letra E. 47. Considere a seguinte passagem do texto. A primeira rede social via internet nos moldes atuais, a Classmates, surgiu em 1995 nos Estados Unidos e Canadá. Era voltada para a troca de informações entre estudantes universitários. Desde então, as redes se multiplicaram e acabaram por se transformar nos principais polos de disseminação de informação no planeta. Quinto parágrafo. Não sei onde está esse texto. Nesse trecho, o vocabulário que expressa sentido de meio é, observe aqui, a primeira rede social via internet. Então ficou letra C. Eu estou procurando sentido de meio. 47, letra C. 48. Na passagem, a maioria da população brasileira não quer se armar. 2. Uma minoria vocal nos faz pensar o contrário. A conjunção que expressa adequadamente a relação de sentido entre os trechos 1 e 2 é: entretanto, eu tenho uma galera que quer se amar, porém, eu tenho outra galera que é uma minoria, nos faz pensar o contrário. 48, letra E. 49. A frase, hoje descobri que ele é muito mais forte que eu, está reescrita no grau comparativo de igualdade. Olha aqui, não tem como errar. Hoje descobri que ele é tão forte quanto eu. 49, letra C. 50. Assinale a alternativa que substitui o trecho destacado em conformidade com a nova padrão de regência e crase. O marido, fascinado, viu toda a cena. Assistiu a cena toda. Pronto. Assistiu a quê? A cena toda. Eu assisto a TV. O A com acento grave indicativo de crase. Muita atenção com esse caso da crase. Mano, terminamos. Poxa, 50 questões. Foi muito corrido, eu não faço isso nos meus vídeos. Mas como eu estudei 50 questões, como eu resolvi 50 questões, eu precisei sair nessa correria. Não coloca aquela opção aí para assistir ao vídeo, tá vendo o verbo assistir? Não assistir ao vídeo na velocidade 1.5, porque senão vai ficar insuportável, viu? E por favor, mais uma vez, inscreva-se no meu canal, cara. Inscreva-se, divulga o canal. Meu canal é pequeno, simples, mas eu procuro acolher todas as perguntas, todos os pedidos dos alunos e visitantes. Bacana? Um ótimo Natal para você, um ótimo 2020. Estou gravando esse vídeo no Natal. Espero que você seja muito feliz, que Deus abençoe muito a sua família. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!